Olá, aqui é Alan Lopes e eu vou mostrar nesse vídeo como você pode estar dentro do grupo composto por 5% dos candidatos mais bem posicionados em um processo seletivo e potencializar assim as chances de conseguir um novo emprego. Portanto, eu recomendo fortemente que você preste bastante atenção nesse vídeo, porque eu vou falar de algo que realmente é acessível para você. Eu vou apresentar um método comprovado e de aplicação imediata que evita com que seja eliminado de processos seletivos por erros que 95% dos candidatos cometem e nem percebem. Esse método é o mesmo que eu utilizei para prestar serviço de consultoria para centenas de candidatos e profissionais de todas as regiões do Brasil e até mesmo profissionais do exterior. É importante lembrar que boa parte desses profissionais conseguiram um novo emprego em menos de 15 dias. Então eu acredito que esse método é realmente relevante para você, porque evita com que fique se candidatando às vezes para ótimas oportunidades de emprego e ao longo do processo seletivo você seja eliminado por não ter informado, por exemplo, a sua experiência profissional corretamente no currículo, por não saber como responder alguma pergunta na entrevista ou por se sentir completamente perdido e ansioso numa dinâmica de grupo. Esse método funciona para quem já passou por diversos processos seletivos ou para quem nunca passou por essa experiência e não sabe como deve estruturar sua rotina para conquistar um emprego. Às vezes não sabe onde deve procurar as vagas ou como deve se comportar em cada fase do processo seletivo para ter um ótimo desempenho. E mesmo que você esteja completamente desmotivado pela situação que se encontra e talvez possa estar nesse cenário há muitos meses, agora você vai ter a possibilidade de migrar para um cenário de total conhecimento sobre como enfrentar um processo seletivo e seguir rumo ao seu próximo trabalho. Você saberá exatamente o que deve fazer e como deve fazer para estar à frente de grande parte dos candidatos. E você não vai fazer isso baseado no que alguém lhe disse. Você vai conhecer um plano de ação e um passo a passo para participar de cada fase do processo seletivo, baseado em estudos reais de comportamento apresentado por candidatos e de como os recrutadores avaliam cada situação para escolher os profissionais mais preparados para a vaga. Você não vai precisar mais se sentir atolado por opiniões de familiares, amigos e outros conhecidos. É muito comum a gente receber um monte de opinião sobre o que é melhor a ser feito para conquistar o emprego. Na realidade, você vai aprender o que deve fazer através de um método desenvolvido por recrutadores com mais de 10 anos de experiência em recrutamento e seleção e com atuação em diversas multinacionais. Essa metodologia ela é realmente simples, no entanto, ela precisa ser compreendida e aplicada com precisão para gerar os resultados esperados. E você pode começar a fazer isso em paralelo com a sua rotina atual, sem precisar abrir mão das atividades que executa atualmente. Dedicando apenas algumas horas por dia, você será capaz de avançar e ter melhores resultados nos processos seletivos que participar. Apesar do método ser simples, eu não desenhei ele do dia para a noite. Na realidade, há 4 anos atrás, eu já era responsável pela consultoria de RH da Suar e a gente sempre atuou desenvolvendo e conduzindo processos seletivos para os nossos clientes. E durante os diversos processos seletivos que a gente participou, eu comecei a identificar algo que me chamou muita atenção. Alguns dos profissionais que participavam dos processos seletivos eu conhecia pessoalmente, eu sabia do seu potencial. Porém, esses profissionais conhecidos não conseguiam avançar nas diferentes fases do processo seletivo que eu conduzia. Alguns nem passavam na triagem de currículos, outros apresentavam problemas sérios ali nas respostas durante as entrevistas e outros não prosseguiam em alguns testes e dinâmicas de grupo. Mas se eu os conhecia e sabiam que eram bons profissionais, o que os impedia de avançar no processo seletivo e realmente ficar ali entre os melhores? Foi aí que eu comecei a refletir e encontrei o maior problema que afeta a esmagadora maioria dos profissionais a se recolocar no mercado de trabalho. E afeta também candidatos a conseguir o seu primeiro emprego. Na realidade, é a falta de preparo e de conhecimento. Eu percebi que grande parte dos profissionais acaba se jogando em processos seletivos, empurrados pela necessidade ou mesmo pelo desespero de conseguir um novo emprego e obter aquela renda necessária para tocar suas vidas. Eu digo que se jogam porque muitos não sabem o que esperar de um processo seletivo. Outros acreditam que não existe uma forma de se preparar para esse momento. E outros ainda pensam que os recrutadores é que são os grandes vilões da história. Na realidade, eu acredito que existam outros vilões ocultos. Pensa comigo, a gente passa 12 anos para ter uma formação no ensino médio, onde a gente acaba sendo preparado para a vida e acaba sendo preparado para escolher o nosso caminho profissional. Mas em nenhum momento a gente aprende efetivamente o que deve fazer para conquistar o emprego.
Se você for fazer ainda uma graduação superior, você vai estudar talvez mais 3, 4, 5, até 6 anos para se formar. Vai aprender uma infinidade de conteúdos para utilizar no ambiente de trabalho, mas mais uma vez, ninguém vai te ensinar como conseguir um emprego. E em algum momento, quando passamos a iniciar nossa trajetória profissional, a gente se depara com essa dúvida, é muito comum. O que eu vou fazer agora? Como eu vou fazer para conquistar um emprego? E inevitavelmente a gente acaba pedindo ajuda para pessoas que já estão no mercado de trabalho ou pessoas nas quais a gente confia de certa forma. Mas talvez são pessoas que não dominam como funciona o processo seletivo ou mesmo não sabem como um recrutador faz para analisar os candidatos. Isso é engraçado porque talvez isso não fosse um problema há 30 ou 40 anos atrás. Afinal de contas, naquela época, os processos seletivos eram diferentes e uma graduação superior já era às vezes suficiente para a conquista de um emprego. Porém, hoje a gente vive em um mundo globalizado, com um mercado de trabalho de enorme concorrência. Os processos seletivos hoje são muito mais complexos. E pensando nisso, eu comecei a detalhar então quais estratégias que eu utilizava para analisar os candidatos durante cada fase do processo seletivo. E obviamente pesquisei também com outros recrutadores como eles faziam isso. Mas isso para mim não era suficiente, eu queria realmente entender como a grande maioria dos recrutadores pensa e analisa os candidatos no processo seletivo. Por isso eu mergulhei em livros, pesquisas internacionais para entender a fundo o comportamento dos recrutadores. Entendi, por exemplo, através de pesquisas de varredura dos movimentos dos olhos, o que os recrutadores priorizam e como eles leem o currículo. E a cada pesquisa que eu realizava, eu identificava as estratégias utilizadas para analisar os candidatos. E percebi que essas estratégias eram muito parecidas em todos os profissionais de RH. Então, de certa forma, eu identifiquei os padrões de análise e como a grande maioria dos recrutadores pensa durante as diferentes fases do processo seletivo para determinar quem são os profissionais mais adequados para a vaga. E assim, então, eu comecei a desenvolver alguns serviços de consultoria, como elaboração de currículo, atualização de LinkedIn, simulação de entrevista, entre outros, para ajudar profissionais a conseguirem se recolocar no mercado de trabalho. E o resultado foi incrível. Eu geralmente era surpreendido com uma notificação do LinkedIn mostrando que algum cliente havia se recolocado no mercado de trabalho. Mas agora talvez você esteja se perguntando como tudo isso funciona. Como talvez você possa aproveitar esse método para evitar os erros que 95% dos candidatos cometem e que os eliminam dos processos seletivos. Na realidade, tudo se baseia em um conjunto de melhores práticas que orientam você do início ao fim sobre cada passo que deve executar para conquistar um novo emprego. Portanto, o método atua na preparação e principalmente na antecipação das dificuldades que você vai enfrentar em um processo seletivo, independente de como esse processo esteja estruturado, até mesmo se é para uma vaga em uma grande empresa ou uma empresa pequena. E conhecendo o passo a passo do que deve fazer para conquistar o seu emprego e como deve se comportar e se comunicar em cada fase, você vai eliminar as chances de cometer erros comuns, que 95% dos candidatos cometem em um processo seletivo. O segundo ponto é que com todo esse conhecimento você vai se sentir muito mais seguro, tranquilo e comprometido com os processos seletivos que participaram. Esse na realidade é um benefício oculto dessa metodologia. Você vai ficar muito mais confiante e tranquilo e obviamente isso só vai afetar positivamente o seu desempenho no processo seletivo. E o terceiro benefício é o que chamamos de dinâmica da percepção de oportunidades. Dominando o que você deve fazer em cada uma das etapas do processo seletivo, você vai deixar de ver a conquista de um novo emprego como algo muito difícil. Na realidade, você vai começar a perceber oportunidades e vagas que a grande maioria das pessoas deixa passar, por achar que são vagas muito difíceis de serem conquistadas ou muito distantes da sua realidade. Você vai perceber, no fundo, que processos seletivos são muito parecidos. Vai perceber que entrar em uma grande empresa ou assumir uma posição melhor que tinha no passado não é tão complicado assim. Na realidade, você vai perceber que o processo seletivo não é um bicho de 7 cabeças. E principalmente que os recrutadores não estão ali para te prejudicar. Na realidade, você vai ver que apresentar o seu perfil e a prontidão para uma vaga é muito mais simples quando se domina todo o processo. Daqui a pouco eu vou explicar em detalhes o que compõe a metodologia, mas antes eu gostaria que você processasse essa informação. Imagine que você está buscando uma vaga no mercado de trabalho e que visualizou um anúncio de vaga e que te interessou bastante. Imagine você com um currículo adequado, um perfil de LinkedIn impecável e sabendo exatamente o que deve fazer
para se candidatar para essa vaga. Imagine que a grande maioria dos candidatos desse processo seletivo não possui o conhecimento que você tem sobre processos seletivos. Imagine sendo chamado para as próximas fases do processo. E em cada fase, você sabendo exatamente o que responder para cada solicitação dos recrutadores. Imagine também você olhando para os outros candidatos e percebendo a feição de preocupação deles, e às vezes de desespero por não saberem realmente o que lhes aguarda. Como você se sente nesse cenário? Com certeza você se sente que está à frente da grande maioria dos candidatos, não é? E de uma coisa eu tenho certeza, se você for participar de um processo seletivo com preocupação, baixa energia ou com dúvidas, por melhor que seja o seu perfil, você provavelmente vai acabar sabotando essa oportunidade. E é por isso que você precisa ter confiança sobre como enfrentar um processo seletivo e aplicar esse método agora. Eu acredito que todos os candidatos e profissionais deveriam conhecer esse método, pois todos teriam muito mais chance de conseguir um emprego. Mas como eu sei que apenas 10% das pessoas buscam evoluir, quem realmente tiver esse conhecimento vai estar muito à frente de todos os outros candidatos e profissionais. Afinal, lembre-se, 90% dos candidatos nunca buscarão aprender como ter um ótimo desempenho no processo seletivo. Eles vão fazer tudo no automático. Eles vão continuar a fazer currículos baseados em modelos ruins, vão continuar a errar nas mesmas respostas nas entrevistas de emprego e vão continuar a ter dificuldade em se recolocar rapidamente. E todo esse conhecimento para potencializar o seu desempenho no processo seletivo existe geralmente na cabeça dos RHs e acaba ficando escondido como um grande segredo. E é por isso que nós queremos não apenas ensinar esse método em detalhes, mas principalmente deixar ele extremamente acessível para o maior número de pessoas. Afinal, a gente conhece em detalhes as etapas dos processos seletivos e cansamos de ver bons candidatos perderem oportunidades por cometerem os mesmos erros. E por isso, então, a gente decidiu criar o treinamento Rota de Emprego. Esse é um método simples e prático para você conhecer a fundo os segredos de todo o processo seletivo e potencializar suas chances de conseguir um emprego. Esse treinamento vem sendo desenvolvido há meses e agora a gente está lançando uma versão atualizada e revisada. E agora eu vou te explicar em detalhes o que te espera no treinamento e como ele pode te ajudar a acelerar as chances de se recolocar no mercado de trabalho. No primeiro módulo, a gente vai apresentar o que você deve fazer para tirar o máximo de proveito de um treinamento online e de como utilizar em detalhes cada uma das funções do ambiente de aprendizagem que a gente desenvolveu. Essa introdução ela é muito importante para que você possa aproveitar 100% do conteúdo que eu vou te ensinar a seguir. Entrando no conteúdo do treinamento, primeiramente a gente vai fazer uma apresentação de cada etapa do processo seletivo. Assim você conseguirá entender o caminho que deve percorrer e perceber claramente o que o recrutador espera dos candidatos em cada uma das diferentes etapas. Em seguida, você aprenderá através de um passo a passo o que deve escrever em cada parte do seu currículo, utilizando o mesmo modelo que eu utilizo nas minhas consultorias individuais. Você sabia que mais da metade dos currículos são desconsiderados em um processo seletivo por não escreverem corretamente o perfil do profissional? Portanto, só com esse conhecimento você vai estar à frente mais da metade dos outros candidatos. Você aprenderá também a como elaborar uma carta de apresentação. E esse conteúdo é muito importante, seja para enviar a carta para um profissional que pediu seu currículo ou para fazer uma breve apresentação do seu perfil no corpo do e-mail, quando enviar com seu currículo em anexo. E para fechar o arsenal de documentos para começar a se candidatar às vagas, você também aprenderá como o LinkedIn funciona e como deve preencher o seu perfil para ser mais facilmente encontrado pelos recrutadores, além de apresentar um extremo profissionalismo. O Brasil já é o terceiro maior mercado LinkedIn do mundo e cada vez mais os recrutadores recorrem a essa rede social para encontrar e recrutar os candidatos. E com todo esse arsenal em mãos, você aprenderá as melhores práticas para definir um plano de ação infalível. Eu vou te ensinar como você deve criar sua rotina para procurar vagas, se candidatar da forma adequada e quais ações deve executar. Eu vou te ensinar também como reativar antigos contatos e potencializar o seu network. Feito isso, você estará pronto para se preparar para as próximas etapas de seleção. Então eu vou te mostrar desde a roupa que deve utilizar até como se comunicar. Eu vou te ensinar também poderosas técnicas de programação neurolinguística para controlar suas emoções e manter o foco durante as etapas que geralmente são presenciais.
Eu vou te apresentar também alguns modelos de dinâmica de grupo e falarei alguns segredos sobre o que deve fazer ali durante a dinâmica para se destacar positivamente. Afinal, você não precisa ser o primeiro nem o mais falante, na realidade você precisa estar atento a como se comunica nesse momento. Apresentarei ainda as perguntas mais comuns em entrevistas de emprego e como deve responder a cada uma delas. Você não precisará mentir nem inventar nada, você apenas será honesto e responderá de forma a demonstrar comprometimento e profissionalismo. Isso evitará possíveis más interpretações do recrutador. Afinal, esse é um ponto-chave. Estas melhores práticas que eu desenvolvi buscam justamente eliminar todas as possíveis más interpretações que o recrutador possa ter sobre o seu perfil profissional. E essa metodologia é finalizada com um paraquedas de segurança, ou seja, mesmo que cometa algum erro durante o processo seletivo, eu vou te ensinar estratégias essenciais para que possa melhorar para os próximos processos. Assim, fica praticamente impossível de você cometer os mesmos erros sem perceber. Você entrará em um processo de melhoria contínua e estará cada vez mais perto de seu novo emprego. Ótimo! Mas como é que eu faço para ter acesso a esse treinamento? É o seguinte, esse treinamento está disponível em um formato digital, ou seja, se você se inscrever agora, você vai receber o acesso imediato ao portal exclusivo de alunos. Lá você vai ter acesso ao cronograma de entrega dos 10 módulos e em poucos dias estará pronto para aplicar todo o método. Mas antes de abrir a oportunidade para você realizar a inscrição, eu gostaria de fazer uma oferta especial nesse momento. Eu preparei um bônus e você vai ter acesso gratuito caso você se inscreva nesse treinamento agora. Mas veja, esse bônus só vai estar disponível por tempo limitado, tá? Nos próximos dias nós vamos deixar de oferecer esse bônus e tem um motivo claro para isso e eu já te explico qual é. Como eu te falei, eu trabalho prestando serviço de consultoria para candidatos, elaborando currículos, atualizando perfis de LinkedIn e realizando simulações de entrevista. E para entregar esse serviço, eu desenvolvi um pacote de ferramentas para me ajudar. São checklists de validação para garantir que todos os pontos tenham sido trabalhados, né? E tem até alguns modelos de documentos para agilizar o processo, por exemplo, de elaboração de currículo ou carta de apresentação. E esse conjunto de ferramentas não existe no mercado e são fundamentais para garantir a qualidade da sua participação no processo seletivo. Você não terá como preencher um documento pela metade ou mesmo esquecer de se preparar para determinado tema com essa ajuda. Você terá checklists para garantir que está tudo sob controle e que não deixou nada de lado. Porém, eu preciso te dizer que essas ferramentas valem mais que o próprio treinamento Rota de Emprego. E é por esse motivo que eu não vou oferecer esse bônus gratuito por muito tempo. Na realidade, eu pretendo começar a vender esse pacote de ferramentas em breve. Mas lembre-se que você terá acesso gratuito a essas ferramentas dentro do treinamento se fizer sua inscrição agora. Portanto, além do acesso imediato ao portal exclusivo de alunos, onde você vai aprender os segredos por trás da conquista de um emprego, dominar cada fase do processo seletivo e se posicionar à frente da grande maioria dos candidatos, você vai receber esse pacote de ferramentas que eu utilizo pessoalmente em meus atendimentos de consultoria. E além disso, tem outro bônus. Quem participar do treinamento Rota do Emprego poderá tirar dúvidas todo mês comigo. Eu vou fazer lives agendadas apenas para os alunos do treinamento. E como você terá acesso ao treinamento por um ano, você vai poder tirar todas as suas dúvidas junto com outros alunos todo mês, garantindo um acompanhamento pessoal do seu aprendizado. Dessa forma, você poderá minimizar muito o tempo de recolocação no mercado com esse conhecimento. E o valor desse treinamento é de R$ 997. Porém, como eu disse que eu quero que esse treinamento esteja extremamente acessível para o maior número de pessoas possível, eu vou fazer uma oferta incrível da versão atualizada do treinamento. Como eu quero muito tornar essa condição super acessível, quem comprar o treinamento agora vai pagar apenas R$ 397 no cartão de crédito. Você ainda poderá parcelar em até 12 vezes com juros. E você pode garantir sua inscrição clicando no botão de pagamento abaixo. Então clique agora no botão abaixo, quero me inscrever no treinamento Rota de Emprego. Assim você será redirecionado para a página de pagamento e assim que o pagamento for aprovado, já poderá acessar o seu portal exclusivo. Agora, nesse momento, eu não tenho mais muito o que dizer para você. Minha visão é que você tem na realidade 3 opções, tá? A opção, por exemplo, de não fazer nada e ignorar que existe uma estrutura simples e um passo a passo muito claro para que possa se destacar em todas as fases do processo seletivo através da preparação adequada e profissional, evitando cometer erros que a grande maioria dos candidatos comete. A segunda opção seria tentar descobrir tudo isso por conta própria, através de um processo de tentativa e erro,
Nesse caso, eu te desejo boa sorte ao correr o risco, por exemplo, de gastar tempo e energia participando de diversos processos seletivos, sem saber na realidade o que deve fazer para ter uma resposta realmente eficiente, e podendo demorar muito tempo para acabar se recolocando. E a terceira opção é de se inscrever agora no treinamento Rota de Emprego e aprender através de um passo a passo o que precisa para encontrar as vagas de emprego, potencializar o seu perfil e ter um excelente desempenho em cada fase do processo seletivo, atuando com muito mais confiança e segurança em entrevistas de emprego e dinâmicas de grupo. E vale lembrar que terá acesso ao meu conjunto de ferramentas e checklist de validação, além de poder participar das sessões mensais para tirar dúvidas exclusivas para os alunos do Rota de Emprego. E assim, garantir que estará sempre no caminho certo. E tudo que você tem que fazer agora é clicar no botão abaixo. Quero me inscrever no treinamento Rota de Emprego. E assim que o seu pagamento for aprovado, você receberá acesso ao portal exclusivo de alunos. É isso aí. Desejo muito sucesso em sua carreira e um grande abraço.